Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, Rede Paulistana de TV, aqui de Americana, do bairro Girassol, para mais 9 cidades aqui, 10 cidades praticamente aqui da nossa região. Uma parte de Nova Odessa ainda não faz parte aqui do Cabo, né? Então por isso que a gente fala 9 e meia, né? Mas futuramente a cidade de Nova Odessa estará totalmente aí no Cabo da NET e a gente vai estar falando para 10 cidades da nossa região e também novidades virão aí com uma outra operadora, enfim, vamos aí abranger mais cidades aqui da região. Estou aqui com o convidado de hoje, o advogado Dr. José Almir Curciol. Vamos conversar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país e também sobre os servidores do Estado de São Paulo que ingressaram na Justiça por defasagem salarial. Vários assuntos aí. Atenção, você que é servidor, são muitos, né, aqui no Estado de São Paulo e a gente vai estar falando a respeito desse assunto daqui a pouquinho. Doutor Almir, obrigado por atender o nosso convite. Vamos falar um pouquinho das coisas do nosso Brasil? Eu que agradeço a presença, bom dia ao telespectador, bom dia Magrão. É uma honra muito grande estar aqui participando desse programa em comunidade, né? Isso é sempre muito bom para todos nós. Bom, tempos atrás, eu não sei se o senhor se lembra, minha memória é boa, trabalhamos juntos na Rádio Notícia, o senhor o senhor fazia um programa de esporte juntamente com o pessoal do Peninha, Antônio Edson e tal, e o senhor fazia a parte legalista, digamos, do esporte. Sim, naquela época estava surgindo aí a Lei Pelé, né? E até por uma necessidade do grande locutor Tunicão, né, o Tunico Edson, eu desenvolvi uma monografia sobre a Lei Pelé, mesmo antes de ela entrar em vigência, mesmo antes dela se tornar uma realidade. E a partir daí eu me atrevi a participar do time forte do esporte. Tenho muita saudade, um beijo no coração do Antônio Edson e toda aquela turma, o Peninha. O Peninha, né, voltou com a gente agora lá. Eu estou sabendo que o Peninha está por lá, viu? O Peninha é bom, né? É bom, até que prova em contrário, o Peninha é bom. Ele não é um fofoqueiro, digamos assim, que ele está sabendo de tudo que acontece nos esportes, né? Ele tem os seus contatos. Bom para contar piada, né? Também, né? Tem umas piadinhas sem graça também que não vem ao caso, acompanha né? o Peninha, sabe? Mas a gente releva, ele é tão bom que a gente aceita, viu? Um beijo pro Peninha também, né? Tá bom, doutor, nessa história, já que o senhor chamou esse assunto, aí já vamos tocar nessa história, né? A Lei Pelé acabou com o futebol no interior do estado de São Paulo? No interior do Brasil? Eu continuo convicto de que a Lei Pelé não acabou com nada. Nada? Não, ao contrário. O dirigente que na ânsia de continuar ganhando dinheiro e apenas dinheiro com o futebol, mergulhou o futebol brasileiro no que é hoje. Lá na Europa, continua não existindo o passe, nunca existiu o passe. E se prestar bem atenção aqui no Brasil, tem quem ganha muito dinheiro independente da lei do passe. Né? Os empresários continuam nadando de braçada, mas os clubes, pelo que a gente vê, eu não sou especialista no assunto, muito pelo contrário, a gente vê que de repente as revelações pararam, né? Os times que nem Rio Branco sempre foi um revelador de grandes talentos do futebol. Nossa, tem nomes, Anailson, o senhor pode citar vários também. Seleções inteiras. Saíram aqui de Americana, né? E outras cidades do interior do estado de São Paulo. Sandro Hiroshi, que inclusive está por aí ainda. E simplesmente acabou. Por isso que eu fiz a pergunta se a Lei Pelé acabou aí com as revelações do time do interior. Eu continuo insistindo que não. Não. Eu entendo que o dirigente não fez a leitura que precisava fazer. Eu digo isso aí. Quero citar aqui, vão falar que eu citei porque eu sou santista. Mas o Santos, onde vai parar o dinheiro, eu não sei. Mas não tem ninguém que ganhe mais dinheiro com a Lei Pelé do que o Santos. Não existe. É um grande formador de base o Santos. E isso é unânime. Não tem quem diga que não. O Santos, se não fosse a categoria de base, eu nem sei em que divisão estava. Acho que estava acompanhando o Rio Branco aí. Né? Isso demonstra que é possível o time do interior fazê-lo também. É que acabou o passe, acabou o projeto, acabou a categoria de base. Isso foi o que se pregou essa foi a crença que afetou o dirigente do interior. É claro que aí acabou mesmo. Se você acaba com a categoria de base, você põe fim na sua renda. Mas quem perseverou na categoria de base tem renda sim, e é possível fazer renda sim. Porque o futebol brasileiro ainda é um produto querido pelo mundo inteiro. Hoje eu vejo aí verdadeiros cabeça de bagre a peso de ouro na Europa.
que vai e depois tem que voltar. Tem que voltar porque não dá para ficar por lá, né? Mas ele é brasileiro, então ele vai. Tá certo. Já deu para a gente começar mais ou menos o nosso papo, não era bem o caminho, mas já foi legal porque a gente já bateu por aí. Lembrar outros tempos, né? O senhor fique à vontade, enquanto isso eu vou puxando aqui. Nosso amigo quer trabalhar, pode trabalhar, fique trabalhando tranquilo enquanto eu estou resolvendo aqui, viu, doutor? Eu tenho aqui uma manchete na Folha de São Paulo, eu gostaria que o pessoal colocasse no vídeo, por favor, os nossos colaboradores, se tivesse der, se não der, eu vou fazendo por aqui também. Olha só, a manchete aqui da Folha de São Paulo, eu achei muito pesado, inclusive, falamos isso logo de manhã na rádio, inclusive falei com o senhor, está vendo lá? 1 em cada 3 cariocas diz já ter ficado aí no meio de tiroteio. Vamos fazer de conta que o Rio de Janeiro tem 10 milhões de habitantes, a grosso modo. 3 milhões já ficaram em meio a tiroteio, doutor? O senhor acredita numa realidade dessa? Olha, é difícil falar em números, né? Mas eu acho que não está muito fora, não, viu? Aquilo pega multidões. Eu até contei um fato pitoresco, em off aqui. Eu tenho uma filha que é atriz, que é a Keila, né? E vai para lá, vem para cá. E ela estava em Copacabana, uns 3 anos atrás, e teve que correr de um tiroteio. Foi um negócio, de um lado pitoresco, do outro lado preocupante. Então, eu acredito nesse número, sim. 3 milhões, hein? Bom, e essa semana, o senhor sabe que a gente está cheio de assunto, né? Semana passada, o pessoal, inclusive, deu ênfase a essa manchete, né? Amigos de Temer que foram presos. Aliás, são vários, né? Se a gente falar amigos do Lula, também tem um monte. Amigos de um, amigos de outro. A Operação Lava Jato está aí numa encruzilhada durante esta semana. Inclusive, vários juízes e procuradores vão entregar hoje, não vai adiantar nada, né? Porque daí de repente a gente sabe o que passa na cabeça de um ministro do Supremo, eles têm aí o poder de uma canetada resolver aí as coisas para um monte de gente que estão aí sob a sua pena, né? Quarta-feira, vamos ter aí o julgamento do habeas corpus, se vai ser concedido ou não o HC. A gente está tão íntimo hoje da parte política, doutor, que antigamente a gente chamava de Hospital das Clínicas, né? HC, hoje é o habeas corpus, né? A gente está íntimo do pessoal, né? Quarta-feira será julgado. A gente vai ter mais um dia de audiência do Supremo Tribunal Federal em toda a nação. Antes disso, na terça-feira, vamos ter aí manifestações, o que se apregou até então, de um lado e de outro, a favor e contra o ex-presidente, que eu acho que já que está condenado, tem que ser preso, é a minha opinião. Não sou advogado, o senhor pode manifestar a sua, porque até então é o que está valendo. É uma mudança que estão tentando fazer em cima da hora para beneficiar o ex-presidente. É a maneira que a gente lê isso em qualquer jornal, é isso aí. Tanto que a gente tem outros que estão aí e nada acontece. Se fosse uma outra pessoa, nada disso estaria acontecendo. O senhor concorda com isso? Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Bom, primeiramente, não dá para entrar nesse tema sem antes falar do diagnóstico. O nosso Estado democrático de direito está inexoravelmente doente. O nosso Estado está doente, né? E é uma doença infernal, que ela pega todos os órgãos desse corpo chamado Estado Democrático de Direito está adoecido. Longe de plagiar a série da Netflix, né, o mecanismo, mas é um câncer que vai tomando conta, e gera toda essa instabilidade. A ponto da TV Justiça, que não era assistida por ninguém, apenas por alguns advogados, que precisam... E por obrigação de função? Por obrigação de função. Hoje é provável que nessa quarta-feira ela tenha um recorde absoluto de audiência. Mais do que Palmeiras e Corinthians. Mais do que Palmeiras e Corinthians. Oxalá se não for mais do que um jogo da Copa do Mundo. Então, essa doença que afetou os organismos traz todo esse tipo de reflexão. Primeiramente, sobre a condenação após segunda instância. É um remédio muito eficaz contra a impunidade. E contra a corrupção, principalmente. Contra a corrupção, e contra o crime em geral. Porque o Estado está eivado do crime, está tomado pelo crime. Ainda há pouco falávamos do Rio de Janeiro. Nós poderíamos falar de São Paulo, nós poderíamos falar de Campinas, nós poderíamos falar de Americana, que também, pelo tamanho de Americana, uma cidade com 230 mil habitantes, nós temos problemas incontornáveis de segurança em Americana. Pelo tamanho. O Rio tem 7, 8 milhões de habitantes, 10, oxalá, na Grande Rio. São Paulo, 20 milhões da Grande São Paulo. Então tem o problema maximizado.
Americana tem 230 mil, não poderia ter a violência que tem. Éramos para ser uma cidade pacata do interior. Como já fomos, né? Ou como já fomos. Então, o Estado está doente. E o corrupto, ele participa dessa doença. Eu digo o seguinte, o Estado brasileiro, Estado Democrático de Direito, o nosso problema não é educação, o nosso problema não é segurança, o nosso problema não é saúde, o nosso problema é corrupção. Porque a corrupção, ela tira o dinheiro das 3 principais, ou oxalá, únicas áreas que caberia ao Estado cuidar. Então, é claro que a prisão, após a condenação de segunda instância, ela é sim um remédio eficaz. E eu afirmo, sem nenhum O senhor receio. é advogado há quanto tempo? Só para a gente colocar para o nosso telespectador que não fiz essa colocação no começo, doutor? Estou indo para 26 anos de carreira, é muito pouco tempo para a área jurídica, viu? 25 anos não nos habilita a dizer eu sei. Sim. No mundo jurídico, eu digo que eu sei pesquisar, eu sei buscar, né? E procuro aprimorar esse saber. Né? Desculpa interromper o seu raciocínio. Não, acho que é oportuna a colocação, porque muita gente, 25 anos de carreira, esse advogado é bom. Não, ninguém é bom por ter 25 anos de carreira. Acho que é bem colocado, né? Mas, retomando ao tema, a prisão em segunda instância, ela quebra a ideia de impunidade. E eu quero ousar dizer, será que se fosse um réu comum? Será que se fosse um assaltante de banco? Será que se fosse o prefeito de uma cidade do interior do estado de São Paulo? Será que teria a benevolência desse salvo-conduto? Figura que nem existe no ordenamento jurídico. O Supremo, ele criou uma figura jurídica, um salvo-conduto. Que nunca teve. Enquanto não se foi julgado habeas corpus, não se pôde prender o presidente que teve julgamento feito Então, os declaratórios, os embargos de declaração segunda-feira passada. Recentemente. Exatamente. E por quê? Qual a fundamentação jurídica, ao meu ver, da prisão após segunda instância? Talvez o leigo não tenha obrigação de saber, mas os tribunais superiores, que não é terceira instância, ela não existe, eles não analisam provas, eles não podem analisar mérito, nem o recurso especial para o STJ, nem o recurso extraordinário para o STF, podem analisar prova. Eles só analisam erro de direito e não prova. Se está provado em segunda instância que houve o delito, se existe a materialidade do delito... Isso nunca mais será mudado. Isso nunca mais será mudado. O que pode ocorrer nos tribunais superiores é identificar um vício processual, um vício afrontoso à lei ou à Constituição. Se for um vício que afronta a lei, cabe ao STJ. Se for um vício que afronta a Constituição, cabe ao STF, que é o guardião da Constituição. Agora, deixa eu interromper o senhor, porque o tempo urge. E eu falo Não, ele está ótimo que o senhor está explicando exatamente. Mas por que dessa história da segunda instância que foi mudado há tempos atrás, em 2016, porque antigamente já tinha sido mudado também, porque já foi mudado e foi mudado e é assim que a coisa vai indo, né? Mas, doutor, por exemplo, leva-se o caso do Paulo Maluf, por exemplo. Ele já tinha sido condenado em outros crimes, só que prescreveu vários, dezenas. Isso aí, Maluf entrou na língua portuguesa como verbo, o verbo malufar. Sim. Eu malufo, tu malufas, nós malufamos, vós malufais. Ou seja, aquela história, era roubo em cima de roubo e tal. Foi protelando, foi o trânsito em julgado, vai chegar na última instância, no Supremo Tribunal Federal, no caso específico do Maluf, que ele ainda estava sob a regra antiga antes de 2016. Estou errado? Tá certo. Tá certo, exatamente. Então, isso que aconteceu. Muitos crimes prescreveram e sobrou esse da Águas Espraiadas, hoje Roberto Marinho, em São Paulo. Tem alguns milhões, Hilliard Jersey e tal, aquela coisa toda, foi condenado a 7 anos de cadeia. 80 e quantos anos está Paulo Maluf, doutor? Paulo Maluf, salvo engano, está indo para 90 anos de idade. 85 e alguma coisa, pelo que se não me falha a memória. Para 90 anos. Um pouco mais de alguma coisa. Ele tem 7 anos e meio para cumprir. Quer dizer, é lógico que algum problema de saúde vai ter.
Isso é óbvio, com os 85 anos de saúde, quem dera a gente não ter nenhum problema de saúde. Aí, semana passada, Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. Além de tudo, fez uma outra, né? Ele deu um salvo-conduto, eu não sei o nome, o senhor me corrija, por favor, Demóstenes Torres, né? Foi cassado também, senador da República, para que concorra às eleições esse ano. Envolvido com cachoeira, vendendo aquele tipo de... Bom, o senhor sabe o que aconteceu com ele. Na sequência, veio o Maluf e depois o Pisciani. Veio o Pisciani, aliás, primeiro, e depois o Maluf. Pisciani é o presidente, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, envolvido até o pescoço em falcatruas, em recebimento de suborno, esse tipo de coisa. 3 de uma vez só. Que inclusive poderá dar pano para manga essa história do Demóstenes para o ex-presidente. Quer dizer, é uma coisa que de repente deixa a gente, o leigo. Eu já era leigo, já não sou tão leigo assim, que eu estou falando mais com o senhor a respeito dessa história, porque a gente vê isso todos os dias. A gente conhece todos os ministros do Supremo e eu não sei quais são os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol que vai para a Copa do Mundo esse ano. Ainda bem, né? Ainda bem que hoje nós sabemos o nome dos 11 ministros. Uhum. O que o senhor acha a respeito dessa história, por exemplo? Por exemplo, do Paulo Maluf, por exemplo, da segunda instância, que vai ser julgada quarta-feira, e daqui a pouco a gente muda de assunto, senão a gente vai falar do seu assunto aqui. Não, inclusive esse primeiro assunto, ele é mais pertinente, ele diz respeito a nós. E tudo que é nós é melhor do que o que é eu, né? Gente, a questão da prisão em segunda instância, nós temos que voltar um pouquinho em 1988. Nós ganhamos uma Constituição Federal em 1988. E nós vínhamos de um regime de ditadura militar. Nós vínhamos de um regime do AI-5. Nós vínhamos de um regime de muita repressão. E, de repente, nós, né, aqueles que viveram aquela repressão, teve, assim, o sopro, a possibilidade de soprar a liberdade. E errou a dose na Constituição, ao meu ver. Ao meu ver. A Constituição de cidadã, ela não tem muito não, né, doutor? Não tem muito. Ulisses Guimarães, que me perdoe. Não, naquele momento ela era necessária. Ela era necessária, porque nós vínhamos de um regime de exceção. Tá? Mas nada pode ficar engessado quando é casuístico. Ela era casuística, ela é casuística. Então, o artigo 5º dessa Constituição, ela trouxe diversos institutos para frear aquela volúpia de transgressão ao direito individual, à liberdade. E entre esses freios, ficou dito lá que ninguém será preso sem o devido processo legal, sem a condenação. Julgado, né? Essa é aí é que está, pronto. Aí a palavra, o termo trânsito em julgado. Nessa hora, que interpretação que nós vamos dar para isso aí? Porque lei cabe interpretação. Quanto tempo demora, por exemplo, um trânsito em julgado, desculpe mais uma vez interrompendo, na lei antiga, até chegar no Supremo Tribunal Federal? 20 anos? Tem processos que passam de 20 anos. Nós temos no Supremo alguns casos da década de 60, o mais antigo, salvo engano meu, é da década de 50. Uma vez eu estava em Santiago do Chile, conversando com os advogados chilenos, eu estava na corte lá, que lá são 2 instâncias só. Né? 2. E lá eles disseram que o processo demora em média 6 meses. E aí perguntaram, eu me espantei, perguntaram por que eu fiquei espantado. Aí você contou por quê? Eu fiquei com vergonha, né? O chileno falou assim para mim, né? Com aquele espanhol bonito deles lá, falou, viu, mas por quê? Lá demora muito? Eu falei, não, o Tratado de Tordesilhas não está julgado ainda, pronto. Certo? Então, o processo aqui para demorar 20 anos é muito fácil, é muito fácil. Então, a impunidade, ela aflora. Muitos prescrevem, muitos morrem antes de serem punidos. Né? Sim, vai por aí afora. Bom, nós saímos do período da ditadura. Nós experimentamos alguns governos democráticos. Sem entrar no mérito, acho que de 4, 2 foram impeachmentados. Não sei o que isso quer dizer, mas é um número. De 4, 2 foi impeachmentado. Nós temos o Collor e Dilma. O Collor e a Dilma. O Lula e o FHC sobreviveram aquilo ali. Né? Por falta de tentativa que não foi também. Por falta de tentativa que não foi. Eles criaram lá o necessário para que isso não os tirasse do poder. Né? O fato é que evoluiu, o tempo passou. Quem nasceu em 88, eu não sou bom de matemática,
mas deve estar aí com 30 anos de idade. Hã? É 30? Então estava na hora de rever a Constituição. Então, ao fazer a interpretação desse instituto, o Supremo, há 2 anos atrás, por uma votação apertada, 6-5? por 6-5, disse o seguinte: condenado em segunda instância já vai para a cadeia, vai cumprir a pena. Agora, isso afetou quem? O Lula. Não, naquela época não. Naquela época não. Mas eles não imaginavam também que ia afetar o Lula, creio eu. Agora, como é que faz? Agora afetou alguém que não é uma unanimidade, mas que... Tem uma certa importância na história do país. Não, e que tem apoio de uma gama enorme da sociedade, sem discutir o mérito aqui dos desejos e da idolatria de cada um. Cada um idolatra o que quer. Hã? Doutor, para a gente encerrar, a gente vai para o intervalo. Por favor, resuma o seu raciocínio. Nós temos aí 15 minutos para falar agora do nosso assunto. Isso, resumindo, não é lei ir para a cadeia depois da votação, depois do julgamento de segunda instância. É jurisprudência. E jurisprudência pode mudar. Né? E o Supremo pode, depois de amanhã, alterar. Servindo-se de um habeas corpus, o que, ao meu ver, não é o meio idôneo para fazer essa alteração. Tá certo. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, atenção você que é servidor público, estou aqui com o advogado, doutor Almir Curciol, né, José Almir Curciol. Vamos estar falando a respeito, ele vai falar, né, eu só vou perguntar. Reajuste anunciado no início do ano, defasagem de até 35% em algumas carreiras. Se for o seu caso, fique ligado, daqui a pouquinho. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV. Você está com Sociedade Política e Negócios, SPN TV News. Estou aqui com o advogado José Almir Curciol. Falamos sobre os assuntos que estão envolvendo a nação. Vamos pegar alguns assuntos fortes durante essa semana. A gente falou a respeito do julgamento do Lula e outras coisas mais. Aliás, tem um monte de assunto aqui, viu, doutor? Dá para a gente ficar conversando mais tempo. Mas vamos aqui ao mérito da questão. Por quê? O doutor José Almir Curciol, ele é advogado de servidores especificamente do Estado de São Paulo. É isso, doutor? A banca de advogados da Curciol Cidade de Advogados tem a especialidade de direito afeito ao servidor público. E aí tem uma gama bastante considerável, né, de clientes que são servidores públicos do Estado de São Paulo. Tá. Tenho aqui uma colocação. Centenas de servidores públicos da região ingressaram com ação judicial para obrigar o governo do Estado de São Paulo a reparar prejuízos causados durante 6 anos. 6 anos que ficaram sem reajuste salarial. A Constituição Federal, e a gente tem que voltar na Constituição, lá no artigo 37, estabelece o seguinte, que o servidor público, como qualquer trabalhador nesse país, né, tem que anualmente ter a revisão do salário. Senão a inflação vai corroendo o salário e no fim o poder de compra daquele trabalhador fica deteriorado. Ele não consegue no ano seguinte fazer a mesma despesa no supermercado que ele fazia 1 ano atrás. Então existe esse preceito na Constituição. Mas em regra, em função até dessa doença que falávamos no bloco anterior, os órgãos públicos, município, Estado e União, acabam não dando reajuste. E, diferentemente na iniciativa privada, ele é obrigado, através
através do dissídio coletivo. E por que não é obrigado no governo do estado de São Paulo? A lei não obriga o governo do estado a fazer essa reposição? É bom que se diga que não é só o estado de São Paulo, são todos os órgãos públicos. A Constituição, ela é curta, ela não deixa muito claro. Ela fala assim, tem que ter o reajuste. Mas isso há que ser feito numa lei estadual, municipal, uma lei federal, remete para uma lei que complemente esse instituto da Constituição. E os municípios, os estados, a União, nunca fizeram essa lei. O estado de São Paulo ainda fez, mas ele acaba não aplicando a própria lei. E, dependendo da secretaria aí, fica 3, 4, 5, 6 anos sem nenhum reajuste. Tá. E nesse caso específico aqui, doutores, doutores não, é que eu estou com servidores. Doutor, me fala, quantos servidores do estado de São Paulo se encontram nessa situação? Olha, no estado de São Paulo, eu diria que todos se encontram nessa situação. A diferença é que em algumas secretarias faz mais tempo. Então, você pega a Secretaria de Educação, o último reajuste mesmo foi em 2012. Pega aí a Secretaria da Agricultura, foi anterior ainda. A da Segurança Pública, 2012, e vai por aí afora. Depende muito da secretaria. Tem alguma secretaria que o servidor tem um poder de mobilização um pouco maior, pressiona um pouco mais, né? E aí acaba tendo um aumentozinho aqui, um reajustezinho aqui, outro ali, mas a regra é não ter reajuste. E isso depois de 3, 4 anos defasa demasiadamente o salário do servidor. Tem situações que está 30% de defasagem. Eu estou vendo aqui a colocação, mesmo com o reajuste anunciado, agora no início do ano, a defasagem em algumas categorias chega até 35%. E tem um detalhe aqui, né? O servidor, ele tem que buscar os seus direitos. Porque se ele não buscar os seus direitos, há prescrição, não é? Existe prescrição, sim. O direito do trabalhador público, do servidor público, ele prescreve em 5 anos. Se em 5 anos ele não buscar o direito que ficou 5 anos para trás, ele não vai ter mais como se socorrer, né? Para interromper essa prescrição, só mesmo a distribuição da ação judicial, né? E a despeito desse aumento, que de fato foi dado, o pessoal vai receber aí, ele não cobre o quanto teve de prejuízo nos últimos 5 anos. É bom que se diga, para esclarecer bem, que não tem como uma ação judicial, não tem como o judiciário exigir que o governador, que o prefeito, que o presidente da República aplique o reajuste. Porque isso é de competência exclusiva do Executivo. E como faz, então? Então, o que se faz é uma ação de indenização. É olhando para trás, é o quanto eu perdi. Eu não terei o reajuste, eu serei indenizado pelo que eu não recebi. Deixa eu só entender. Pera, vamos aqui, essa parte agora pegou aqui. Por exemplo, 5 anos, o senhor disse aqui, tem até categoria 6, 7 anos aí, juntando tudo, dá um X em valor, em dinheiro, em moeda. Aí essa pessoa ganha uma ação na justiça, o Estado é obrigado a pagar. Vai indenizar esse montante, mas não vai aplicar o reajuste. Mas não vai aplicar o reajuste dali para frente. Se ela ganha, um exemplo, R$1.000, para ser redondo, teria que ter um reajuste aí de 35%, voltando aí 5 anos atrás. Ela não vai ter o reajuste de 35%, mas vai receber 35% sobre os últimos salários que ela teve em forma de indenização. Perfeito. Porque o Código Civil, aí você sai da Constituição... Mas é complicado, né? Por que é diferença da trabalhista para o setor privado, da trabalhista para o setor público? Porque aqui é direito administrativo, não é direito trabalhista. O servidor público, ele não está no guarda-chuva da CLT, ele está no guarda-chuva das leis administrativas. Então, a Constituição, se de um lado ela determina o reajuste, de um outro lado ela diz o seguinte, que um poder, eles são harmônicos os poderes, mas um não pode interferir no outro. O judiciário não pode interferir na dotação orçamentária do Estado, do Executivo.
não necessariamente do Estado, pode ser o município, o Estado, a União, né? Deixa eu só entender uma coisa aqui também, doutor, porque pelo que eu estou vendo aqui, eu acredito que muitos servidores do Estado de São Paulo, especificamente do Brasil, não sabem disso. Não sabem. E não estão nem correndo atrás, indo atrás do que é de direito, segundo o que o senhor está explicando para a gente aqui agora. Dado a convivência que a gente tem com a área, toda especialidade exige muito estudo, né? E ao fazer os estudos do dia a dia de um advogado, para que a gente possa responder para a sociedade, para o cliente, o saber jurídico, nesses estudos, uma das coisas que a gente depura é que todo mundo reclama. Está certo reclamar, mas não sabe aonde ir. Ele se sente impotente para obter aquele direito. E a gente sempre brinca que se gritaria resolvesse, porco não morria, né? Acho que vale aqui a colocação, peço desculpa aí pela colocação. Hoje em dia está diferente, não é que nem no sítio antigamente. Se gritaria, resolvesse, porco não morria. Não adianta a gente ficar gritando, não adianta ficar jogando pedra, não adianta ficar atacando tomate, não adianta. O caminho é o da justiça. Com toda a doença que passa o Estado Democrático de Direito. Nós temos que exigir da justiça o posicionamento. Vamos lá, mais uma pergunta. Eu só interrompo, viu, doutor? Não tem problema. As ideias vêm na cabeça e eu tenho que esclarecer. Por exemplo, eu acredito que muitos servidores fiquem receosos de entrar na justiça e depois acabar sofrendo aí algum tipo de retaliação. Eu não sei de que maneira, porque o servidor público, até certo ponto, ele só pode ser demitido por grave... Ele é estável. Ele é estável, ele tem uma estabilidade no emprego. Mas, mesmo assim, alguma perseguição poderá haver. Estou errado? Você está certo. Porém, eu não conheço perseguição por força de demanda judicial. Eu desconheço. É claro que se essa perseguição eventualmente existir, é muito grave e uma denúncia dessa perseguição com certeza vai dar problema para esse agente público que disparou essa perseguição, né? Isso já é um outro dano, é o dano moral, é gravíssimo. É outra história. Né? Mas não existe um histórico disso, verdadeiramente não. O que mais segura o povo, não é só o servidor público, a sociedade, é o tempo que demora uma ação judicial. Funciona quase que como assim, uma falta de estímulo. A pessoa fala, mas até eu receber isso, eu nem sei se eu estarei vivo. Nós ouvimos muito isso de uma maneira geral. Gente, nós não podemos fazer o jogo da doença do Estado Democrático de Direito. Tá, então vamos lá mais uma vez para o senhor pegar. O que o senhor aconselha para essas pessoas que se sentem afetadas por essa falta de reajuste, por essa possibilidade de reaver algum que perdeu? Olha, sempre procurar o advogado de confiança. Procure um advogado de confiança, leve seu problema para esse advogado. Isso é líquido e certo? Olha, no direito, no mundo jurídico, não existe nada líquido e certo. Agora, direito é direito. Direito é direito. Nós temos que brigar pelo direito, né? Dizer que a ação tal é ganha, tal direito é líquido e certo, isso aí é um equívoco muito grande, que eu diria que nenhum estagiário pode cometer, né? A gente não... É contra todos os princípios da advocacia afirmar isso. Eu diria que é até uma leviandade. Não, vai lá que já ganhou. Isso não existe, gente. Isso não existe. Porque há interpretações, passa pelo juiz, passa por uma turma em segunda instância. Esse tipo de ação, em regra, termina no Supremo, lá com aqueles 11. Essa questão do reajuste está sendo debatida entre os 11, que todo mundo sabe aí. Chama-se repercussão geral. Eles não vão julgar caso a caso. Eles vão julgar um único caso, já estão julgando, inclusive, foi aceito como repercussão geral, né? E a decisão que couber a este processo... Queria ser uma súmula vinculante, é isso? É mais que súmula vinculante, é mais que isso. É mais que isso. O que ele decidir, o que o Supremo decidir para esse processo, vai valer para todos. Mas para todo servidor público, não. Apenas para aquele que entrou com a ação. Por isso, não entrar com a justiça é correr o risco de ver frustrado o direito porque não entrou. E ver o colega ser beneficiado pela decisão do Supremo. E se perder?
Se perder, é a arte de jogar o barro na parede. O não já tinha. Então, o não já foi, já está certo. Já está certo. Se não entrar com a ação, já é não. Já é não. Então, esse que é o raciocínio, e não só para servidor público. Gente, o Estado democrático de direito, ele é democrático e ele é de direito. Você tem que fazer valer o seu direito. A justiça não socorre aqueles que dormem. Não, a justiça não socorre quem dorme. E a essência da democracia, ela está em cima disso aí, da busca do direito. Quando o cidadão tiver a consciência de que ele tem que buscar o direito, ele também faz melhorar muito. Tá? Nós temos que sair da arquibancada e entrar no campo de jogo. Não adianta ficar só na torcida. Torcida não faz gol. Né? Tá certo. Doutor, se alguém quiser entrar em contato, ter aí alguma explicação, pode ser pelo www.curciol.com.br? Sim, pode ser, né? Esse é o pessoal site. já entra, tá? E aí você agenda Ali alguma tem consulta, várias matérias doutrinárias, interessantes para ler, para a cultura de uma maneira geral. Mas eu quero ressaltar aqui que a Americana, nós temos uma comunidade de quase 2.000 advogados, onde sempre, todo americanense hoje, ele tem um advogado de confiança. Sim. Fala americano, mas estou falando da região, né? Tem um advogado de confiança, tem como ir lá, marcar uma consulta, conversar, trocar uma ideia. Não faça negócio jurídico sem consultar um advogado. Tem advogado, não há justiça? Não há justiça. E é assim, se a gente fica doente, a gente procura um médico, né? Se eu quero construir uma casa, eu procuro um engenheiro. Está com dúvida, vai elaborar um contrato, vai fazer uma compra e venda. Está com dúvida no seu olerite, procura um advogado de confiança. Não faça no escuro. Né? Vai assinar um contrato bancário, conversa com o advogado. Advogado não é feito só para aquele momento de desespero de quando alguém foi abordado por uma força policial. Advogado é feito para esclarecer o direito, para esclarecer, para ajudá-lo a viver melhor. Então, procure um advogado. Tá certo. Doutor, agradeço imensamente a sua participação. Deu para a gente ilustrar aí alguns assuntos que estão envolvendo a nação e também, principalmente, o pessoal aqui dos servidores do Estado de São Paulo que ingressaram na Justiça por defasagem salarial. E aquela história, a Justiça não socorre aqueles que dormem. De repente, você pode ter um amigo seu que ganhe porque entrou e você não vai ganhar nada porque simplesmente não entrou. O não você já tem. Certo, doutor? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tenha um bom dia, uma boa semana. E que Deus ilumine o nosso Supremo para que faça o melhor, não para eles ou para os corruptos, mas para a nossa sociedade. Tá certo. E lembrando mais uma vez, esse é um ano importante, ano de eleição, fique esperto, faça aí a sua pesquisa e veja muito bem naquele que você vai votar, ok? Nós estaremos de volta amanhã, estarei de volta amanhã a partir das 10, amanhã, 10h20, é isso? 10h20 estaremos aqui ao vivo, amanhã eu vou estar com o vereador Walter. Vamos estar falando a respeito de coisas aqui da nossa cidade, mais próximos aqui da cidade americana. Ok? Na sequência vem o esporte e amanhã, 10h20, você tem um encontro marcado com a gente. Ok? Até lá!